Oi pessoal, tudo bom? Então vem aí mais um vídeo do canal. Eu sou Fausto Oliveira, caso você ainda não me conheça, sou jornalista especializado em economia e assuntos dentro da economia, mas enfim, nesse novo canal eu estou tentando abordar temas um pouco mais gerais. E explico isso desde o princípio porque, infelizmente, com o desenrolar dos acontecimentos, eu acabei sendo forçado, não queria, mas me sinto forçado a deixar aqui um comentário a vocês a respeito dos grandes, desenrolares aí recentes na América Latina em função da invasão da Venezuela pelo governo do Donald Trump. Já vou fazer o comentário. Antes eu quero pedir para você curtir o canal, se inscrever, etc. E também apoiar o trabalho, né? É muito necessário para mim, né, que faço esse trabalho absolutamente sozinho, que você considere apoiar, mesmo que seja com pouquíssimos valores, no Apoia-se, que está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Feito aqui o meu jabá, vamos direto então ao ponto que nos convoca. Percebam, eu não vou fazer um comentário aqui nem chocado, nem assim, tentando, sei lá, não sei, tentar disfarçar algum tipo de surpresa com o que aconteceu. É impressionante, não é verdade? Assim, como tanta gente considerada qualificada, inteligente, expressa surpresa com algo que sempre esteve aí, que sempre foi parte da vida latino-americana, da vida brasileira, da vida do mundo como um todo, desde pelo menos aí o fim da Segunda Guerra Mundial, que é o imperialismo. Já não era novidade o imperialismo dos Estados Unidos com relação ao restante do mundo após a Segunda Guerra Mundial, porque muito antes nós já tínhamos lições completas a respeito de imperialismo vindas em outros formatos, tudo bem, mas assim, vindas de outras épocas e em que outras potências exerceram seus poderes imperiais sobre os demais e, como diziam, isso é mais velho do que andar para frente. O que me espanta, o que me espantava até recentemente, e parece que finalmente está no caminho de chegar ao final, é essa crença bastante tola, bastante inocente, ingênua, pueril, numa suposta globalização, numa internacionalização, numa planetarização, em que as relações internacionais teriam, a partir de agora, um novo paradigma, a partir das últimas décadas, quero dizer, né? E é uma crença muito difundida, muito compartilhada, que nunca se verificou na prática e que, apesar disso, ganhou corações e mentes aí através, principalmente, da mídia, né? E isso é particularmente amargo para mim, porque, quer dizer, eu, como sou um profissional de comunicação, do jornalismo, né, trabalhei em empresas de grande mídia e vi isso acontecer. E, né, como espectador, já não trabalho na grande mídia tem muitos anos, mas como espectador, depois como leitor, continuei a assistir a cavalgada dessa crença tão ingênua, tão pueril, que realmente só pode ter sido difundida com um propósito político, um propósito claro, de hegemonizar essas visões, né, não apenas no Brasil, em muitos lugares. E essa visão agora está desmoronando. Então, assim, paradoxalmente, eu sou obrigado a agradecer ao Donald Trump, quero deixar isso bem claro aqui, e faço sem nenhuma alegria, nem nenhum orgulho, mas sim, é necessário que se agradeça ao Donald Trump, veja a que ponto chegamos, né? A quebra, espero que final, das desilusões, né? A quebra final das ilusões com relação às relações internacionais. Alguém aí, bom, na minha plateia aqui, tão pequena, tão restrita, mas exatamente por isso tão qualificada, tenho certeza que não há quem tenha acreditado nisso. Mas vocês não concordam comigo que é um espanto, é de cair o queixo, que tanta gente tenha ido para a TV, para os jornais, esses anos todos, acreditar e fazer a gente acreditar, ou tentar fazer,
que o mundo agora seguia uma lei internacional, um direito internacional, organizações internacionais comandavam e, portanto, estavam ali aptas e dispostas a coordenar as relações a partir de um paradigma legal internacional que promovesse justiça, etc., e que impedisse os descalabros e impedisse a imposição da força de um país sobre os demais, etc., etc. Me digam vocês que assistem o que eu digo desde antes da Revolução Industrial Brasileira e agora nesse novo canal, algum de vocês acreditou que isto deixou de ser a lei do mais forte em algum momento? Porque, sinceramente, é a impressão que passa, né? Que os nossos comentaristas, a nossa mídia, etc., etc., estavam crentes, de fato, de que nós estávamos numa ordem internacional em que não valia mais a lei do mais forte. Tiveram, então, imagino que fechar os olhos para as duas invasões dos Estados Unidos ao Iraque, a guerra contra o terror no Afeganistão, tiveram que fechar os olhos a toda a primavera colorida feita no mundo árabe, lá, a primavera, né, que chamava, como é que era? Esqueci lá, não sei o que, da primavera, que foram movimentos das novas formas de guerra, né, de invasão através de meios digitais, informacionais, alimentando através das agências de informação, né, e inteligência dos Estados Unidos da América, toda uma série de movimentos oposicionistas para quebrar com os nacionalismos árabes, não é verdade? Bom, teria que se fechar os olhos também, como parece que fecharam os olhos, às invasões militares do Panamá, em 1989, as invasões militares, que mais? Vamos lá, vamos lembrando aí, né? Intervenções no Sudeste Asiático, enfim, a Guerra da Coreia, intervenções na América Latina a balde, né? Para formar governos militares não democráticos, a não intervenção em autocracias e monarquias autocráticas frequentemente associadas às piores violações aos direitos humanos em função de interesses econômicos, né? Arábia Saudita em primeiro lugar, e por aí vai. Então, né? Para não falar a balcanização do leste europeu, né, a separação da antiga Iugoslávia em uma série de republiquetas que depois começaram a ter guerra e os cambau a quatro, e todo o processo da OTAN, né, indo lá para reorganizar, né, o leste europeu tal como eles queriam reorganizar, para não falar no novo processo da Ucrânia, e tantos outros problemas. Ou seja, nada disso existiu. Agora, porque em janeiro de 2026... o Trump faz uma operação militar dentro da Venezuela e pinça, que foi uma pinçada, o Nicolás Maduro para prendê-lo, de acordo com leis nacionais, e não tem nada, nenhuma justificativa internacional, e ele está cagando para justificativas e leis internacionais. Agora é possível reconhecer, meu Deus, acabou a lei internacional, não existia isso, né? Não existia. Eu não sei que consciência paspalha é essa que se espalhou, né, tanto aí, que ganhou tanto campo na mídia e nos comentaristas e nas universidades ocidentais, que lhes dá tanto pânico só agora. Quando, na verdade, aí passo para o segundo ponto da abordagem que eu quero fazer aqui, compartilhar com vocês, essa nem foi uma das intervenções mais violentas. Foi até uma intervenção provavelmente calculada e feita na base de acordo. Basta ver, né, que você tem uma situação de entrada de poderio militar dentro de um país armado, muito bem armado, que poderia ter feito uma resistência significativa. Eles entram, pegam só o presidente do país, tiram ele do país e matam, dezenas de pessoas, matam praticamente toda a guarda pessoal dele, que era de cubanos, né? Matam civis venezuelanos, helicópteros voando a baixa altura, e nem um dano é provocado, não morre um soldado Marine ou Força Especial, Delta Force ou o que quer que seja,
Não é derrubado nem avariado nenhum desses helicópteros Tomahawks, né? É Tomahawk? Não, Tomahawk é o míssil, é Black Hawk. Black Hawks, não é derrubado nada, não acontece nada. Ou seja, provavelmente houve traição, provavelmente houve acordo e provavelmente algo ainda será conhecido, né? Mas, apesar disso tudo, só agora, né, numa operação que nem foi das piores, na verdade, os Estados Unidos voltam a ser considerados como um país imperialista. O que me leva a crer que a régua de análise aí não é o Estado dos Estados Unidos da América e a sua ação militar e política e econômica contrária às independências nacionais, às autonomias nacionais, aos processos de desenvolvimento nacionais, etc, etc, etc. O que me leva a crer, então, a crença que eu passo a ter é: a régua de análise dessa gente não é a realidade, é quem ocupa o poder lá. Porque quando Obama saía bombardeando à vontade lá no Oriente Médio, acabando com o Iêmen, etc, etc, ninguém escandalizava por imperialismo. Quando Obama, né, fazia das suas aqui na América Latina, ninguém se escandalizava por imperialismo. Porque acreditaram que o fato dele ir lá em Cuba e falar do lado do Raul Castro significou alguma coisa. Ou ele dizer da boca para fora, quer dizer, acabou essa época de intervenções americanas na América Latina, isso ficou no passado. Acreditaram, ou fingiram que acreditaram. Só que, né, devem ter que fechar os olhos, necessariamente fecharam seus olhos para o governo Obama espionando o governo brasileiro. Caso da espionagem contra Dilma Rousseff pela NSA. Fecharam os olhos, né? Isso não era imperialismo, isso não era. Isso era normal, né? Fecharam os olhos. Aquilo que eu particularmente considero o ataque imperialista mais severo ao Brasil, assim, pelo menos nesse século, que começa em 2013 e se estende por aquilo que ficou conhecido como Operação Lava Jato. Ali o Brasil, e aí eu vou dar algumas informações aqui, não são nada privadas, mas são informações difíceis de encontrar, que eu trabalhava com elas naquele momento, né? Ali se destruiu o que poderia projetar poder econômico do Brasil, não apenas na América Latina, mas para além, que era a nossa engenharia pesada. Nós havíamos construído ao longo de décadas, né, um capital econômico, né, através de grandes empresas de engenharia, e que todo mundo sabe quais são. A Odebrecht era só a principal delas, mas a Andrade Gutierrez era muito grande, agora todas já foram para o prédio, né, a gente nem lembra mais do nome, mas era a Andrade Gutierrez, a Camargo Corrêa e algumas outras grandes empresas brasileiras de engenharia pesada. Elas tinham sido construtoras, elas não eram mais só construtoras, elas eram também construtoras e como construtoras eram capazes de construir coisas muito grandes, coisas de uma infraestrutura pesada, de alta relevância, projetos complexos, e isso as capacitava a participar de um mercado de alto valor internacional. E estavam neste caminho, tá? Com o apoio do BNDES, uma das poucas boas coisas que surgiram nesses anos petistas, né, no Brasil. Luciano Coutinho, que até hoje eu sou admirador, ajudou muito a que as grandes construtoras brasileiras se projetassem fora do Brasil fazendo grandes obras. Tá? Vocês devem se lembrar como foi questionado pela imprensa brasileira, que é lambibota dos Estados Unidos, sim, né? Fez o porto em Cuba e tudo mais, mas assim, fazia o maior sentido do mundo fazer porto em Cuba, assim como fazia o maior sentido do mundo fazer uma refinaria de polietileno na República Dominicana, assim como fazia o maior sentido do mundo fazer metrô na Venezuela, assim como fazia sentido fazer obras no Chile, no Peru, como eles fizeram, fazia sentido fazer obras na Argentina, como eles tiveram, e mais do que tudo isso, fazia sentido abrir divisões como Odebrecht, defesa. Odebrecht, defesa.
onde havia vários projetos, por exemplo, de armamentos, mísseis mesmo, né? Associados com as outras empresas do ecossistema aeroespacial brasileiro, por exemplo, a Embraer Defesa, por exemplo, a Vibraz, que agora as pessoas falam da boca para fora sem saber o que estão falando, né? Havia projeto para isso. E o governo brasileiro não soube fazer estes projetos, eu sempre falei isso. Projeto nacional não é um projeto nacional, são projetos nacionais, são projetos que são com vocação nacional, que são encampados por um Estado, e estes projetos encampados pelo Estado viram um grande projeto nacional. Isto faltou. O governo brasileiro do PT não fez isso. E agora tomou dentro. Por quê? Quando o governo Obama, não tinha Donald Trump nessa época, alô, imprensa brasileira, quando o governo Obama lançou, através do seu Departamento de Estado, a iniciativa que veio a desfigurar toda a economia nacional, que vinha crescendo nestes projetos que poderiam ser encampados por um projeto nacional com Odebrecht, Andrade Gutierrez, Petrobras, Embraer, Embrapa, Avibraz e tudo isso, o que o imperialismo fez? Desarticulou tudo isso e o governo não fez nada para resistir. Claro, não havia projeto nacional, só havia um projeto de poder que utilizava desses projetos que as empresas faziam, que as estatais faziam, que o BNDES ajudava a fazer, mas que ficou tudo fragmentado, isolado. A hora em que o Estado brasileiro precisou dar um basta na espionagem, dar um basta no imperialismo que veio com a Lava Jato, não fez. Então, isso já responde à pergunta que está todo mundo se fazendo, de novo, de uma maneira burra, imbecil, pueril, que diz, será que eles vão invadir o Brasil também? Ui, agora eu tô com medo. Agora você tá com medo? Agora? Nós estamos em 2026 agora, né? Já faz 12 anos que o Brasil está sob ataque. 12, aliás, muito mais, né? Mas eu digo, pelo menos nesse ciclo, que para mim, pessoalmente, é aquilo que representa o maior ataque imperialista contra o Brasil, né, na história recente, tem 12 anos. Ficou conhecido na história como Operação Lava Jato. Uma desarticulação econômica tremenda. Tremenda. E a partir dali, tudo que havia de possibilidade para o Brasil crescer bem, desenvolver direito, etc., etc., que era o complexo petroquímico, petróleo e gás de extração e petroquímico, né, o complexo das engenharias, né, pesadas e complexas, né, da infraestrutura, o complexo industrial de defesa que poderia, enfim, essas coisas todas, todo mundo está careca de saber, né? E tudo isso foi desarticulado pelo ataque imperialista que não veio muito antes da invasão da Venezuela, galera. Entendeu? E o que o governo fez? Nada. E o que o governo brasileiro vai fazer caso sofra algum tipo de pressão agora? Que não é nem necessário que seja feita pressão. O governo brasileiro vai entregar tudo, como, aliás, alguns dizem, já está entregando. A aproximação de Lula com Donald Trump agora já é a vacina contra qualquer incursão militar no Brasil ou coisas parecidas. Isso não vai acontecer, porque eles não precisam. Basta ligar para o presidente Lula e pedir: quero suas terras raras, toma. Quero sua água, toma. Quero que você pare de inventar lançamento de míssil. Como agora, tentou se fazer novamente em Alcântara e, ai que surpresa, explodiu de novo, depois de anos, né, daquele famosa explosão do lançamento do míssil brasileiro, explodiu de novo. Por que será que explodiu de novo lá em Alcântara? Me diga. Fala aí pra mim, se vocês discordam disso. Vocês não sabem o mundo que vocês vivem? Não sabem, né? Não tem ideia do mundo que vocês vivem? Então, é muito simples. O Brasil não precisa sofrer uma incursão militar dos Estados Unidos hoje em dia. Ele precisou quase sofrer uma incursão militar dos Estados Unidos em 1964, quando a porra do porta-aviões estacionou na frente lá do Rio de Janeiro, porque você tinha realmente um governo nacionalista querendo fazer independência nacional de fato. Né? E aí os quintas colunas brasileiros foram lá, se associaram e fizeram o golpe militar. Todos conhecemos a história. Imperialismo. Aí vem
esse bunda lelê da nova república em que, sei lá, as pessoas piraram e todo mundo preferiu fechar os olhos, não querem mais ver como o mundo é e como ele funciona, né, e passam a achar que vivemos numa democracia, temos a nossa independência respeitada. O nosso presidente até dá umas bolsas aqui e ali e tudo mais. O país tá bom, tá bem e tal, somos soberanos. O Brasil é o país... bicho, pelo amor de Deus. Então acreditou-se em muita mentira. Acreditou-se em muita mentira e vendeu-se muita mentira para se acreditar. Então, pessoal, eu acho o seguinte, assim, eu não quero transformar esse vídeo num discurso longo demais, eu vou tentar parar já. Mas vejam, o Brasil, a partir de agora, está completamente à deriva num continente que acabou de entrar na deriva total. Não por causa da Venezuela, mas por causa dessa nova fase do governo do Trump, né? E aí, essa nova fase do governo do Trump traz até certas potencialidades. Porque, veja, eu já não acredito, digo com toda franqueza, que o governo brasileiro atual, mesmo que ele seja reeleito, ou que a oposição a ele, que também tem a mesma característica de ser quinta coluna entreguista, né, em qualquer um desses dois polos, vai haver uma compensação digna nacional em relação a essa, né, a invasão já feita. Né? Porque nós já estamos ocupados, nós já sofremos invasão. Estamos absolutamente ocupados, isso aqui não tem independência nenhuma, entendeu? Vocês podem acreditar nas novas mentiras contadas, porque o Alexandre de Moraes é um juiz independente que dá as decisões e aguentou o tranco dos Estados Unidos. Bom, vou deixar vocês acreditarem. Mas o fato é, eu acho que, pelo menos, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, não agora, e na América Latina, não agora, mas já há muitos anos, né, e que agora parece que ficou claro para uma parcela da sociedade que se negava a acreditar nisso, eu acho que pelo menos nessa nova fase, nós não temos mais como tapar o sol com a peneira. O Donald Trump diz claramente, foi por petróleo sim. Não quero saber se vai ter chavista no poder, se não vai ter chavista no poder. Eu quero o seguinte, fazer um fato para colocar a Venezuela de joelhos diante de mim. Dane-se quem governa a Venezuela. Se é democrático, se não é, o que é democracia, se é de acordo com ele, se é de acordo com os Estados Unidos, não importa para ele. Assim como não importam leis internacionais, direito internacional, nada disso existe, nunca existiu. E agora, pelo menos, está claro que não existe. As organizações a Organização das Nações Unidas. Vejam lá, eu estou gravando um dia após o Donald Trump ter esvaziado praticamente todos os órgãos da ONU de uma vez. Esse é o mundo que vocês vivem. E o único órgão da ONU que tem uma efetividade chama-se Conselho de Segurança, onde eles mandam. E a única coisa que ainda segura isso de pé é que o poder de veto todos os integrantes do Conselho de Segurança já têm. Então, se a China e a Rússia querem vetar, elas vetam. Mas os Estados Unidos sabem jogar com isso também e, né, quando querem, fazem sem respeitar, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. E depois os outros não têm alternativa senão ir choramingar no Conselho de Segurança da ONU. Que é o que eles fazem. Choramingam, como agora estão choramingando. Vamos acordar para o mundo que a gente vive? Ou não? Ou vamos continuar na ficção? Entendeu? E o que fazer diante disso? Amigos, a verdade é nua e crua, e eu estou aqui mandando a real, e já está ficando longo demais, e é uma só. Não há o que fazer no curto prazo. O mundo que o Donald Trump acabou de dizer que está moldando é zonas de influência, né, tal como era antigamente, antes dessa ideia de globalização. A globalização foi para as picas, já era, não existe mais. Tá? O que existe são áreas de influência. A América Latina é uma área de influência dos Estados Unidos da América. Como é que o Brasil pode, né, pensar alguma coisa autonomamente, né, dentro desse novo, né, mundo do trumpismo, das zonas de influência, que é um velho mundo? Bom, talvez seja interessante consultar a história. Não é verdade? Talvez seja interessante consultar a história, porque essa visão já existiu. Isso é uma repetição. E como repetição, isso precisa ser entendido como um padrão aí, entendeu? Talvez tenha saídas consultando a história.
assunto para um próximo vídeo. Agora, tenham certeza do seguinte: ser contra-hegemônico, ser nacionalista, ser independentista sempre foi um horror. Sempre foi uma posição muito miserável no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, etc, etc. Nunca foi fácil. Então essa história de sair por aí dizendo, ele é o cara, queremos uma governança global, porque eu vou lá na Europa e sou respeitado, isso sempre foi parte da mentira. Caiu quem quis. Né? E agora vocês vejam aí, quer dizer, saiu essa manhã, eu estou gravando aqui dia 9, sei lá, o único lugar que ainda possibilita algum combustível para mentira internacionalista, que é a Europa, acaba de finalmente, abandonada por todos, de joelhos diante de todos, cercada por poderes, esses sim grandes, que podem submetê-la, o que ela faz com muita relutância, né, e cheia de protecionismo, assina o acordo União Europeia com o Mercosul, coisa que o nosso governo praticamente mendigou para assinar. Vai entregar o restante da nossa indústria para exportações europeias, sem sequer poder inundar o mercado deles com os nossos produtos agrícolas. Sequer! Então vejam, quer dizer, nós vamos ficar de joelho para os Estados Unidos da América. Já estávamos de joelho para a China, né? Estamos de joelhos para a China, não se iludam, não se enganem, né? Só não estamos de joelho para a Rússia porque não interessa para a Rússia que nós estejamos de joelhos para ela. A Rússia quer a Europa de joelhos para ela, né? Mas nós, vassalos como somos, né, já arranjamos mais um para ficar de joelhos. Vamos ficar de joelhos para a própria Europa. Em nome de quê? Da aparência da mentira, do discurso de que somos democracias liberais, etc, etc, etc. Ou seja, né? Eu estou na beira de fazer 50 anos. Já não há esperança para, no meu tempo de vida, tá, ver um Brasil independente e desenvolvido. Esquece. Estou aqui oficialmente abrindo mão da possibilidade de ver isso. Não há tempo hábil para que eu veja isso. Então, assim, que pelo menos, entendeu? E vocês que estão na mesma idade, ou um pouco menos, um pouco mais, então também não verão. Não verão. Então, que pelo menos nós, juntos, entendeu? Contribuamos para o nascimento de uma consciência das novas gerações de entender, filhos, é assim que o mundo funciona. Não se iludam mais. Não caiam mais em esparrelas como a dos nossos governos recentes. Não caiam mais em esparrelas como a da ocupação cultural hollywoodiana europeia que foi feita no Brasil e tantos outros lugares. Não caiam mais nessas coisas. Entendam como esta merda funciona e passem a operar no futuro, porque agora está impossível, né? De um jeito condizente. É isso. Então, como a gente vai daqui até o final das nossas vidas, né, viver embaixo da pata dos Estados Unidos da América, eu me despeço pedindo mais uma vez a sua ajuda, porque, claro, vai ser impossível qualquer possibilidade de desenvolvimento, alguma coisa que realmente possa fazer esse país crescer pra cacete e tudo mais, isso não vai acontecer, tá? Então, vamos, né, nos resignar, né, uns ajudar os outros e tentar construir algum tipo de consciência para que, sei lá, no século 22, talvez, o Brasil, se ele ainda existir, tá? Se ele ainda existir, né, consiga virar uma nação. Obrigado.